Graça e paz, irmãos, boa noite. E para mim é uma alegria estar aqui, mais uma vez, tendo a oportunidade de ministrar uma palavra ao coração dos irmãos. E tem uma palavra que é da parte de Deus para falar com você nessa noite. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E hoje Ele quer falar ao seu coração, não por mim, mas através de mim, porque eu sou somente um vaso a ser usado nas mãos do oleiro, para trazer essa mensagem ao seu coração. Não me sinto capaz, mas me sinto capacitado pelo Espírito de Deus, porque se for depender das minhas forças, do meu conhecimento, do meu entendimento, não ia sair nada de bom daqui de cima. Mas pela misericórdia do nosso Deus, alguma coisa de bom há de sair, porque quero que Ele tenha sempre a liberdade de falar através da minha vida. Feche os seus olhos, quero fazer uma oração. Deus, ou fazer mais uma oração. Graças te damos, ó Pai, por este culto, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nesta noite, mais um culto, mais uma vez, para adorar ao Senhor, para engrandecer ao seu nome, para louvar ao Senhor pelas maravilhas e as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, possa direcionar esta palavra, para ir de encontro ao coração daqueles que têm a necessidade de compreender aquilo que nós vamos conversar nesta noite, que a palavra do Senhor possa vir como uma palavra rema em cada coração, que o Senhor possa me usar, apesar da minha insignificância, apesar da minha pequenez, apesar de eu não ser alguém em dom, em palavras, mas que o Senhor possa usar a minha vida pela misericórdia do Senhor, e que o Senhor possa alcançar cada coração aqui nesta noite, para que a tua palavra possa surtir efeito, e pessoas serem transformadas, serem edificadas, serem mudadas através da palavra do Senhor que será ministrada nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te louvo, te engrandeço e te adoro nesta noite. Amém. E eu trago como tema para a gente poder conversar nesta noite: quando a criação rejeita o Criador. E para introduzir esta mensagem, eu quero contar, baseado numa experiência que eu tive com a minha filha, e aquilo que Deus foi ministrando no meu coração ao longo dos dias, enquanto passava por esses momentos com ela. Eu acredito que, imagino eu, porque sou pai de primeira viagem, né? Tenho somente uma filha, agora que está vindo o Joaquim aí, então não sei como é que vai ser com ele. Mas pelo menos pela experiência com a Luísa, e fazendo uma reflexão como filho também, percebo que algumas coisas dessas acontecem na nossa vida. E a experiência que eu tive foi que chegou um dado momento, algumas semanas atrás, eu não sei se uns 2 meses ou 3 meses atrás, a Luísa teve um comportamento comigo de completa rejeição. Eu não vou dizer que 100%, mas ela não queria que eu pegasse ela, não queria que eu abraçasse ela, não queria que eu beijasse ela, às vezes ela não queria que eu chegasse perto dela. E aquilo foi me incomodando muito, porque eu falava assim, mas o que está acontecendo? O que eu fiz? Às vezes eu chegava, ajoelhava de frente com ela e perguntava assim: filho, o que eu fiz? O que o papai fez? Porque você não quer que o papai nem chegue perto de você. E isso foi algumas semanas, foi passando, até um dia que eu estava tomando banho e chorando, falei assim: Deus, o que está acontecendo? Porque o que eu fiz? Tenho tantos cuidados, tanto zelo com ela, para que ela tenha essa atitude comigo, e eu não consigo perceber nada que eu tenha feito. E aí Deus, Ele diz ao meu coração: filho, isso aqui, muitas vezes, você e os seus irmãos em Cristo fazem comigo. Vocês me rejeitam,
Eu estou à porta, sempre batendo, querendo entrar no seu coração e no coração de cada pessoa, e até daqueles que já são meus, mas esses também dizem: não quero que o Senhor chegue perto de mim, não quero que o Senhor me abrace, não quero que o Senhor me acolha, não quero que o Senhor chegue perto de mim. E Deus começou a fazer essa ministração no meu coração de quantas vezes eu necessitado de algumas coisas e não permitia que Deus entrasse em meu coração e me ajudasse a resolver alguns problemas. E muitas vezes você e eu, nós fazemos isso, nós não queremos que Deus resolva os nossos problemas, porque nós nos achamos fortes demais, nós nos achamos capacitados demais, nós nos achamos que nós é que temos todo o poder e toda a força para resolver os nossos problemas. E com isso nós temos a atitude de rejeitar o nosso Deus, nós temos a atitude de dizer assim: Deus, eu não, pode deixar que aqui é comigo. E Deus, Ele não tem essa carnalidade, esse sentimento que nós temos. Ele tem todo o conhecimento e todo o poder, então Ele não sofre muitas vezes como nós sofremos, como muitas vezes nós sofremos rejeição. Nesse caso eu passei isso com a minha filha, e depois fazendo uma reflexão, e quantas vezes eu fiz isso com o meu pai, e quantas vezes eu fiz isso com a minha mãe, não exatamente com a intenção de rejeitá-los, mas tendo atitude por algumas dores, alguns sentimentos que eu tinha em meu coração, e não queria que eles chegassem perto, não dava essa abertura para eles. E muitas vezes nós fazemos isso com o nosso cônjuge, nós fazemos isso com alguns amigos, nós fazemos isso com a nossa liderança, nós fazemos isso com as pessoas na nossa volta, e muitas vezes, às vezes nós fazemos isso até com os nossos filhos. Eu ainda não tive essa oportunidade de ter um momento de rejeição com a minha filha, espero nunca ter, mas pode ser que isso aconteça, pode ser que já tenha até acontecido e nem percebi também. Mas nós fazemos isso com as pessoas, e o pior, nós fazemos isso com Deus. Mas Deus, Ele não nos rejeita, apesar de nós termos a atitude contrária de rejeitá-lo. Inclusive por isso, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para morrer em prol de toda a humanidade. Deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A maior atitude de doação que nós poderíamos ter e ver na humanidade, foi a atitude de Jesus. E Jesus, mesmo aqui na terra, Ele sabia que seria também rejeitado. Inclusive Marcos 8,31 diz: então Ele começou a ensinar-lhes, Ele Jesus, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes e sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós rejeitamos a Cristo, nós rejeitamos o nosso Deus, nós rejeitamos aquele no qual nós dissemos que entregamos a nossa vida a Ele. E muitas vezes nós não aceitamos, como eu disse no começo, a Deus se aproximar de nós, com tantos problemas que nós temos, com tantas dificuldades que nós temos, e nós não permitimos que Deus se aproxime até nós, nós não deixamos que Deus, Ele tome conta do nosso coração, da nossa vida. Muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia, com tanta dificuldade, com tantos problemas, com tantas lutas, sem saber o que fazer, e muitas vezes estamos orando, falando: Deus, age nessa situação. Deus,
eu preciso tanto que o Senhor resolva esse problema para mim, eu preciso tanto que o Senhor haja nessa situação, porque eu não sei o que fazer. Mas mesmo orando dessa maneira, nós não permitimos Deus agir, nós não permitimos Deus fazer da maneira dele, porque muitas vezes a forma que Deus vai fazer numa situação vai ser da maneira que nós não gostaríamos que acontecesse, vai ser de uma maneira que vai doer, que vai muitas vezes rasgar o nosso coração. E aí nós estamos pedindo a Deus que Ele faça, mas não permitimos que Ele faça. Pedimos, mas não deixamos. Pedimos, mas não tiramos a mão da situação para que Ele possa agir. Porque nós queremos que as situações sejam resolvidas, que os problemas terminem, que as dores elas cessem, mas não permitimos que a ferida seja estancada. Nós não permitimos que Deus venha com metiolate, o metiolate antigamente, não o de hoje em dia, porque o de hoje em dia não dói mais, mas o de antigamente, quando colocava no machucado, doía. E muitas vezes, quando Deus vai agir em alguma situação na nossa vida, vai doer. Muitas vezes, muitas feridas, elas precisam ser cutucadas de novo, para que sangre novamente, para que tire toda a impureza, para que tire toda a podridão, para que aí sim seja suturado, colocados os remédios necessários, para que aquela ferida possa ser curada. E quantos de nós estamos dispostos para que a ferida, para que as dores, para aquilo que você tanto tem pedido a Deus que seja resolvido, seja realmente resolvido e estancado essa dor no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. E falando de rejeição, quantas vezes nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, em que o povo de Israel rejeitava Deus. Rejeitava como? Começavam a se achar demais, achar que eles eram bambambam, e deixavam de adorar ao nosso Deus, deixavam de buscar a Deus, e começavam a adorar outros deuses. Quando nós lemos o Antigo Testamento, principalmente, nós vemos quantas vezes o povo de Israel rejeitava Deus. E após essa rejeição, então eles não queriam a proteção de Deus, eles não queriam que Deus cuidasse deles, mas queriam que outros deuses como Baal, Astarotes, entre outros deuses, cuidasse deles. E quando Deus, você diz para ele: Deus, eu não quero que o Senhor cuide disso, ele não vai cuidar, porque o nosso Deus é um Deus muito educado. Ele diz que ele está à porta e bate: se deixar entrar, cearei contigo. Mas se você não deixar entrar, ele vai ficar do lado de fora, com toda a vontade de querer te ajudar, mas sem te ajudar, porque você não permite que ele te ajude, que ele ceie contigo, que ele celebre contigo, que ele viva contigo. E assim o povo de Israel rejeitava, e ao rejeitar a Deus, adorando a outros deuses, o que acontecia? O povo de Israel era subjugado por outras nações. Quantas vezes Israel foi levado a cativeiro, se tornando escravos de outras nações, porque eles não aceitavam e não queriam que Deus agisse em prol deles, porque eles estavam adorando outros deuses. Até que, quando eles se voltavam a Deus, e a Bíblia diz que eles faziam isso com uma voz de um só homem, ou seja, havia unidade entre eles. Então Deus vinha em favor deles.
e os tirava de volta do cativeiro, e traziam eles de volta para Israel, como uma nação. Mas aí lá na frente o que acontecia de novo? O povo de Israel novamente rejeitou a Deus, e foi subjugado. Se arrependeram, e Deus voltou novamente a cuidar deles, e eles voltaram novamente para Israel, sendo uma nação. Isso aconteceu inúmeras vezes ao longo da história, e até que Jesus vem após um período de 400 anos, mais ou menos, em silêncio da parte de Deus. Então Jesus, que é o Filho prometido de Deus para a nação de Israel e para todos os gentios, para nós também, ele nasce, passa a sua infância, adolescência, juventude. Então Jesus começa o seu ministério, começa a pregar, e como nós lemos, o povo de Israel, a liderança de Israel, que é o que liderava, o que tinha voz de comando, voz de força em Israel, fez com Jesus, o rejeitou de tal forma que o prendeu para ser julgado e crucificado. Pilatos, desejando soltar Jesus, dirigiu-se novamente a eles, mas eles continuavam gritando: crucificam, crucificam. Lucas 23, versos 21 e 22. E quando você e eu, nós não aceitamos que Deus tenha autonomia e autoridade sobre a nossa vida, nós estamos gritando: crucificam, crucificam novamente, porque nós estamos rejeitando a Deus novamente, assim como o povo de Israel também fez com Jesus, rejeitando. Quando nós buscamos a Deus somente aos domingos, no culto, somente às quintas-feiras no culto, quando nós só adoramos a Deus, lemos e estudando a sua palavra, somente nos dias de reunião, na igreja, ou no lar, com as casas de paz, com as casas de milagres, então nós também estamos rejeitando a Deus. Por que estamos rejeitando quando nós adoramos somente nesse momento? Porque Deus, Ele é digno de ser adorado no nosso dia a dia. Todos os dias nós temos a necessidade física, fisiológica, emocional de falar com o nosso Deus, de ler a sua palavra, de ouvir Ele falando conosco. Nós precisamos nos relacionar com Ele todos os dias. Nós não podemos deixar um dia sequer sem nos relacionar com o nosso Deus. Nós não podemos deixar nenhum dia passar sem que nós não nos alimentemos da sua palavra. E Deus, Ele é digno de ser adorado, não somente todos os dias, mas todas as horas, todos os minutos. Nós precisamos nos alimentar de Deus. Aonde você for, aonde você estiver, nós precisamos estar falando com Ele. Você não deixa de comer o arroz com feijão todos os dias e uma carne. Você não deixa de conversar com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com as pessoas da sua família, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas do seu cotidiano todos os dias. Mas por que nós deixamos de falar com o nosso Deus, o qual nós dizemos que é o nosso Deus, e que nós entregamos a nossa vida a Ele? Não nos relacionamos com Ele todos os dias, nós não falamos com Ele todos os dias. Aonde está o nosso coração?
Sabe, muitas vezes você deixa de receber a bênção da parte de Deus, porque você não aceita a autoridade dele sobre a sua vida. Você não o reconhece como diz que reconhece. E quando eu falo você, eu estou falando de mim também, porque como dizia a professora Mircineia no STEMAT, a vara que bate lá, bate cá. Tudo que eu ensino está sendo ministrado à minha vida também, e muitas vezes é o que nós fazemos, nós não recebemos, nós não temos as bênçãos da parte de Deus, porque nós estamos rejeitando a Ele. Quando você quer somente as bênçãos do Criador, mas não o Criador, é por isso que você vem aos cultos, todos os dias, é um frequentador fiel dos cultos, das campanhas, mas está sempre murmurando, mas está sempre reclamando, mas está sempre dizendo que as coisas não acontecem, que Deus não te abençoa e que Deus não te ama. E às vezes você não fala isso da boca para fora, mas é como você sente dentro do seu coração. Está sempre dizendo essas coisas no seu coração, que Deus não olha para você, Deus não te enxerga. E está dizendo para si mesmo: ó, quão miserável eu sou, porque Deus não me ama. Se Deus não te amasse, Ele não teria enviado o seu único filho, para sofrer o que sofreu, para passar o que passou, para ser rejeitado como foi rejeitado, assim como é rejeitado até hoje pelo povo de Israel, porque eles não o reconhecem como o Cristo. Para morrer uma morte da maior humilhação que existia na época, mas ressuscitar ao terceiro dia, para nos provar que Ele é o Cristo, para que nós pudéssemos ter vida hoje nele. Só que muitas vezes nós não temos essa vida, muitas vezes você não aceita essa vida, porque nós estamos vindo ao culto, estamos frequentando a igreja somente por frequentar, somente para ter as bênçãos dele, mas não para ter ele em nosso coração. Eu me recordo uma vez de uma pessoa que veio à igreja, se converteu e trouxe o cônjuge para a igreja, para que o cônjuge fosse uma pessoa de Deus, mas essa pessoa mesmo não queria Deus. Inclusive, quando o cônjuge se converteu, o que ela fez? Ela se desviou, mas queria manter o relacionamento, porque queria alguém de Deus, mas não queria ser de Deus. O que aconteceu? Esse relacionamento terminou, porque não tem como você querer ter algo de Deus sem ter Deus junto. É um pacote completo. Deus é um pacote completo. E para nós termos Ele, ou ter as bênçãos dEle, nós precisamos ter Ele. E talvez a sua vida ainda não chegou onde você gostaria, você não consegue sentir esse amor desse Deus, porque você ainda não o aceitou de verdade dentro do seu coração. E eu não estou dizendo que você vai ter esse Deus dentro do seu coração e vai ser tudo mil maravilhas, porque Jesus mesmo disse que vocês serão rejeitados, vocês serão humilhados, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Mas uma coisa é certa, mesmo com a perseguição, mesmo com a humilhação, mesmo com tudo que pode vir no pacote, as bênçãos correrão atrás de você, os milagres irão atrás de você para te alcançar. Mas isso só vai acontecer se nós, de todo o nosso coração, entendermos e aceitarmos viver essa vida com Deus, com Cristo, de verdade, de todo o nosso coração.
independente das lutas, independente dos problemas, independente das dificuldades, de todas as dores que possamos sofrer, nós nunca rejeitaremos esse Deus, nós nunca reclamaremos para Ele por aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas nós vamos orar e procurar entender o que está acontecendo muitas vezes, mas nunca reclamar no tom de aspereza com o nosso Deus, e dizer assim: Deus, o Senhor não me ama, Deus, o Senhor não me quer, por causa dos problemas que estão acontecendo. E eu posso contar esse testemunho para os irmãos como prova viva de quão prejudicial é rejeitar o nosso Deus, porque eu fiz isso conscientemente 2 vezes, e na primeira vez eu não aprendi, sofri, Deus me levou no fundo do poço, por ter feito isso, até que eu entendi, me consertei com Deus, e alguns anos depois, aconteceu uma segunda situação, que eu fiz isso novamente, e quando eu estava no fundo do poço novamente, eu escutei no meu coração Deus dizendo: de novo? Não aprendeu da primeira? E de lá para cá eu falei assim: agora eu aprendi, não vai ter uma terceira vez. Porque nós achamos que as coisas do nosso jeito, são do nosso jeito, e quando não acontece do nosso jeito, nós rejeitamos a Deus, e questionamos de maneiras que nós saímos da nossa posição de filhos, e nos colocamos como autoridade de Deus, e queremos dar ordem em Deus, aí não funciona. A primeira vez que aconteceu isso comigo, foi por conta de um relacionamento, que eu entendia que Deus tinha separado aquele relacionamento, e Deus tirou aquele relacionamento, e eu questionei muito a Deus, mas ao longo do tempo eu entendi o que estava acontecendo, e Deus trouxe cura no meu coração naquele momento. E a segunda vez que eu fiz isso, de rejeitar a Deus, foi quando Jéssica e eu, nós passamos pelo 4º aborto. Nós tínhamos passado pelos 3, acho que a maioria dos irmãos conhece o nosso testemunho, talvez alguém não tenha ouvido ainda. E no 4º aborto, porque no 3º, eu fiz uma oração, eu falei assim: Deus, a partir de agora, não permita a Jéssica engravidar novamente, se não for para essa gestação fluir e termos o filho nos nossos braços. E fiz propósito com Deus e tudo, e ela demorou para engravidar a 4ª vez, e quando ela engravidou, eu tinha plena convicção de que aquele bebê ia nascer, e foi o que eu vivia a cena de maior dificuldade dos abortos que a gente tinha passado, porque Jéssica está aí dentro? Não? Melhor ainda, porque naquele momento que ela passou pelo processo do aborto, o feto caiu no chão da nossa cozinha, e ela falou: amor, eu tô sentindo um negócio aqui, caiu, e ela saiu, e ela não viu, e eu tive que abaixar, pegar o feto, e já tinha até alguns traços de corpo naquele feto. Peguei aquele feto, levei até no vaso, dei descarga, só que aquilo ali me trouxe uma dor terrível no meu coração, porque eu entendia que Deus estava me rejeitando, mas na verdade Deus estava me trazendo uma oportunidade de trazer algumas curas no meu coração, só que eu não entendi, e nessa fase, eu já pregava aqui, já ministrava os corações dos irmãos, era líder, e passei por isso,
E por que eu estou contando e dizendo esses detalhes? Porque nenhum ser humano, independente da posição que ele ocupe, não está sujeito a ter os seus problemas. E aí Deus começou a trazer essa cura no meu coração novamente, uma segunda vez, até que eu entendi o propósito de Deus para as nossas vidas, que a gente passou por alguns processos de terapia, nós fizemos vários processos dessa maneira, até entender aonde estava o problema, e o problema não estava em Deus, porque o problema nunca está em Deus, mas nós queremos o culpar, por causa das tragédias que acontecem na nossa vida, porque nós vemos muita gente falando, se Deus existisse mesmo, não existia tanta fome, não existia tantas tragédias, assassinatos, não existia tantas coisas no mundo, mas Deus existe, e tudo isso é porque Deus dá liberdade a você e a mim, para fazermos o que quisermos da nossa vida, se servir a Ele ou não. E nesse processo todo, Deus trazendo cura às nossas vidas, e conseguimos entender aonde estava o problema, fizemos todo o processo, resolvemos todo o problema. Então veio a Luísa, uma gestação tranquila, sem nenhum problema, inclusive no parto, a gente teve algumas dificuldades com o médico que estava nos atendendo, até que Deus moveu aquele hospital, porque o sonho da Jéssica sempre foi ter o filho em casa, não no hospital, e naquele momento ali, tudo foi se movendo para que a gente estivesse no conforto de casa. Para ter uma noção, irmãos, na hora do nascimento da Luísa, que a gente estava no Hospital Santa Helena, a gente chegou lá, tinha umas 7 ou 8 mães parindo, e foi uma, foi outra, foi chegando outra, e foi indo embora e tal, até que no momento da Luísa nascer, só tinha a Jéssica. Então todas as forças do hospital, da doutora, dos enfermeiros, foram concentrados na gente. Pegaram umas luzes dessas bonitas assim, colocaram em volta da gente, apagaram a luz de todo o ambiente. Sabe aquele momento que parece que você está no céu? E aí Luísa nasceu. Então, se imaginar o cuidado de Deus para conosco, quando nós entendemos o propósito e estamos vivendo segundo aquilo que Deus quer para as nossas vidas, não como a gente pensa que tem que ser. Nós não rejeitamos a Deus, mas nós aceitamos aquilo que Ele tem para nós. Então as coisas vão acontecendo de maneiras que a gente não consegue explicar, a gente não consegue mensurar a bênção da parte de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que Deus, o nosso Deus, aquele que nós servimos, Ele não nos rejeita. E nós, em contraponto, não podemos rejeitar o nosso Deus, porque os problemas virão. Quem aqui tem problema? Amanhã tem um problema para acontecer, que é acordar e trabalhar. Mas nós temos muitos problemas, irmãos. As contas vencendo, a luz de água que já está vencida, a conta de luz está vencida, e falta 3 dias para cortar, e se não pagar vai cortar. Criança doente, pai no hospital, entre tantos outros problemas que a gente enfrenta ao longo da nossa vida. Mas nós precisamos reconhecer esse Deus,
e reconhecer a autoridade dele sobre as nossas vidas. Reconhecer que ele tem todo o poder. E quando nós saímos de cena e deixamos ele agir, deixamos ele fazer, de verdade, não somente orando, mas tirando a nossa mão do problema e deixando Deus fazer, pode ser que vai doer, mas vai resolver, e você vai poder testemunhar. Mas não adianta orar e achar que Deus vai fazer se você continua tendo todo o poder, continua segurando com as suas mãos e não solta, como um pitbull que quando ele morde avançando algum outro animal ou uma pessoa, ele só solta se ele matar ou se ele morrer, ou se alguém desmaiar ele, mas ele não solta. E muitas vezes nós somos assim, nós mordemos o problema e não queremos soltar, e achamos que Deus, ele não está agindo. É lógico que Deus não vai agir, porque a gente não solta, a gente não deixa Deus fazer. E como queremos que Deus haja e resolva os problemas que não é possível nós resolvermos, se nós não soltamos e deixamos os problemas serem resolvidos por Deus. Todo aquele que o Pai der a mim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, diz o Senhor Jesus, em João 6,37. Irmãos, quem aqui entende o significado da palavra jamais? Quase ninguém entende, só algumas pessoas ali no fundo. Jamais, irmãos, nunca, never, não é o nunca da mulher, porque a mulher fala nunca, você nunca faz isso, mas assim, da mulher é relativo, do homem, quando o homem fala nunca, é nunca. E quando a mulher fala, ainda é porque ela está só querendo alguma coisa a mais. Mas o nunca do homem é nunca literal. O nunca de Deus, ele também é literal. É impossível que Jesus nos rejeite, porque o Pai Deus nos deu a Ele, e nós somos dele. Agora, em contrapartida, Ele é nosso, nós o aceitamos de verdade, de todo o nosso coração. Deus, ele tem planos, irmãos, extraordinários para você e para mim. Ele tem planos que fogem à nossa forma de pensar ou imaginar ou raciocinar. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. As bênçãos que Ele tem para nos entregar vai ser de muito mais proveito do que aquilo que nós estamos buscando e pedindo para Ele, muitas vezes. Mas para que isso seja entregue em nossas mãos, nós precisamos aceitar a soberania dEle sobre nós, sobre a nossa vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança em um futuro. Jeremias 29:11.
Assim como eu contei, irmãos, a experiência da questão dos abortos, de maneira bem rápida e sucinta. Eu tive completa e plena convicção, após Luísa nascer, que se os primeiros filhos que nós geramos, que estão no céu, tivessem nascido, não teriam uma qualidade de educação que a Luísa recebe. Porque nós tivemos muitas oportunidades de aprender muitas coisas e resolver muitas dores e problemas que Jéssica e eu tínhamos. E que se tivesse nascido o Mateus, o José, a Helena ou a Eloá, eles teriam sofrido muito nas nossas mãos. Porque eu falo por mim, eu teria sido um pai, acho que muito duro para eles. Mas graças a Deus, eles vieram e passaram direto por essa terra e já estão na glória. Mas a Luísa está tendo uma oportunidade que eles não teriam tido. E não falo que a Luísa tem a melhor educação do mundo, porque longe disso ainda a gente tem muito a aprender como pai, como mãe. Mas isso não é por vanglória. Mas as pessoas chegam na gente, às vezes falam assim, nossa, mas como a Luísa é esperta, mas como a Luísa ela é diferente das outras crianças. E a gente ouve isso muitas vezes das pessoas, por quê? Porque é a forma como a gente procura tratar ela, lidar com ela, respeitando o espaço dela. E muitas vezes nós adultos, achamos que as crianças não devem ter o espaço dela respeitado. E está certo que hoje não é a temática do assunto, falar sobre educação de filhos. Mas as pessoas às vezes se surpreendem pela Luísa como ela é, e como ela se comporta com as pessoas, e quão fácil ela é para aprender as coisas. Mas ela tem essa oportunidade, porque Deus permitiu que nós passássemos por algumas tragédias, hoje eu nem consigo mais dizer que são tragédias, passar pelos abortos que a gente passou. Eu entendo hoje, que todos os abortos que nós passamos, foram bênçãos da parte de Deus, porque em cada um a gente aprendeu alguma coisa, e no último foi mais eu que aprendi do que a Jéssica. Eu acho que nos outros 3 talvez Deus ainda, eu não tinha conseguido entender o que Deus estava querendo ensinar, então Ele permitiu o último para que eu matasse a charada. E eu falo isso hoje com leveza, sobre cada um dos abortos que nós passamos. Falo hoje com leveza de todos os problemas que a gente enfrentou e passou. Por quê? Porque eu entendi que eu não precisava mais rejeitar a esse Deus no qual eu sirvo, mas eu podia aceitá-lo de todas as formas. E Deus me permitiu passar por algumas situações nas quais eu falo, mas ainda não tinha experimentado, e Deus tem me permitido experimentar algumas coisas, porque é assim mesmo a vida do crente. A gente fala às vezes de coisas que a gente ainda não experimentou, e Deus vai nos permitir experimentar. E quando experimentarmos de algumas dores, será que estamos tão firmados na rocha, que quando passarmos por elas, nós não rejeitaremos esse Deus? Ou ainda não fomos experimentados o suficiente, e ainda o rejeitamos por algumas situações que ainda enfrentamos? Porque se você passa por algum problema, e pelo problema você deixa de frequentar a igreja, porque você passa por alguns problemas, você começa a murmurar para todos os lados e todos os cantos, e falar para todo mundo, porque alguma situação aconteceu, e Deus não atendeu você como você esperava que Ele te atendesse. Uma coisa é certa, Deus Ele nunca vai fazer da nossa maneira.
a não ser que a nossa maneira seja a maneira de Deus. Nosso coração esteja tão aberto e tão ligado com Ele, que a gente vai entender a forma como Ele está fazendo. Mas Ele sempre vai permitir experiências que enfrentemos. Ele sempre vai permitir que passemos por situações, para que sejamos testemunhos vivos, para que quando outras pessoas passarem por aquela mesma situação, possamos dizer assim: olha, eu enfrentei e venci, porque Deus estava comigo, e eu permiti que Deus pudesse agir na minha vida. Mas se a gente não entende isso, quando nós enfrentamos os problemas e as lutas, nós vamos sair reclamando para todos os cantos, ao invés de entender aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, porque todo problema, toda dificuldade, toda situação que você enfrenta, é Deus permitindo as situações para que você possa crescer, sair do patamar que você estava e ir para um maior. E quando você chegar nesse nível maior, pessoas que estão onde você estava, você possa ajudar eles, estendendo a mão e falar assim: ó, sobe esse degrau que eu sei como é que sobe. Mas se a gente não permite Deus fazer o que tem que fazer na nossa vida, como a gente vai conseguir estender as mãos para poder ajudar o próximo? Porque nós somos enviados da parte de Deus, para que as pessoas possam ser abençoadas através das nossas. Mas se nós não estamos permitindo Deus fazer em nós, como vamos ser um auxiliador na vida das outras pessoas e em trazê-los para cima, se nós não conseguimos subir os degraus da fé e da vida com Deus? Coloque-se de pé. Nós vamos cantar nesse momento. Não sei que canção que nós vamos cantar, mas acho que o pessoal já deve ter preparado alguma coisa. Enquanto nós cantamos, adoramos, continuamos nesse espírito de adoração que nós começamos desde o início do culto. Se você entendeu coisas que você precisa se consertar com Deus, se ajustar com Deus, nessa noite, eu quero te convidar nessa noite, para que você possa, enquanto cantamos e adoramos, fazer uma oração de reconhecimento, de entrega com Deus. Você vai fazer isso aí no seu lugar mesmo, aonde você está, que eu já vou passar a palavra para o louvor, para que a gente possa adorar ao nosso Deus mais uma vez, ou continuar nesse espírito de adoração, e você faça a sua oração e o seu reconhecimento daquilo que você precisa se consertar com Deus. Amém? Amém? E misericórdia, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido